Porém, a nossa pauta não ajuda. E a gente vai aqui falando mais uma vez que a gente acaba de ter uma marca histórica, né? Que eu não imaginava que a gente estaria tão ao fundo do poço, mas enfim. A Argentina passou o Brasil e deixa de ser o país mais endividado da América do Sul. E o Brasil acaba assumindo essa triste e vergonhosa posição de ser literalmente o país que tem a maior nível de endividamento. A gente alcançou a marca de 85% do produto interno bruto. Para as pessoas que querem saber, mas como que isso pode impactar negativamente a minha vida? Afinal de contas, deve estar endividando porque pega esse dinheiro, devolve para a população, paga um tanto de coisa, infraestrutura, dá educação de qualidade, está dando aí também segurança e tudo. A gente sabe que não é verdade. E pelo contrário, quando você aumenta o seu endividamento, os recursos que deveriam ser destinados para essas áreas que são fundamentais acabam sendo cerceados. Claro, uma marca para passar vergonha e nos preocupar um pouco mais com o futuro. Afinal de contas, é o primeiro ano de vários que aí virão. Pois é, o primeiro fechou e a gente já chegou nessa marca e ainda tem gente querendo achar que está tudo bem, né? A economia não está nada bem, a verdade é essa. A gente está vivendo aqui de esperança. Rodrigo, vou te falar um negócio sério assim, que preocupa muito. Você começou muito bem falando sobre endividamento. O que é endividamento? Qual que é o problema do endividamento? Hoje tem dois problemas. Primeiro, quanto mais dívida, mais você tem que pagar essa dívida. O juro não vai sobrar dinheiro para as políticas públicas. E segundo, quando você se endivida, a maioria das vezes o Banco Central imprime dinheiro para criar essa dívida pública. O que acontece? Inflação. As pessoas não sabem o quanto que a inflação é um bicho perigoso. A inflação é o imposto que mais atinge o pobre. Quanto mais pobre, mais pesada a inflação. A inflação significa que hoje você ganha R$1.000, daqui a um ano seus R$1.000 valem 900, vale 800. Né? Na Argentina vale 500. Né? Então assim, eu não consigo compreender como que as pessoas ainda defendem grande endividamento público, como é usual dos governos PT. Não é desse agora, não. É usual. No início, Rodrigo, perceba que funciona bem. Vai funcionando bem. Aí ele passa alguns anos, quando começa a chegar a conta, você lembra, né? Do ano do impeachment lá de 16. Tem que pedalar. Ketzmann, entre as questões apontadas pelo governo dos motivos desse endividamento, vem aí uma herança que vem desde os precatórios de Bolsonaro, antecipados no ano passado, e o valor também advindo aí de dívidas que foram também acumuladas referentes à pandemia. Deveria ter tido, então, uma postura diferente o governo, caso, e aí eu até entendo por parte, sim, o endividamento do ano anterior ao do presidente Lula foi muito maior, porém, essa conta foi paga também em 2023 pelo atual governo. Mas não se justifica, poderiam ter tomado medidas também de contenção, levando em consideração que isso já era uma realidade, não? Como eu falei ontem, Rodrigo, a questão não é nem tanto o valor da dívida e se a gente passou ou não a Argentina, isso é o de menos. O que importa é o rumo, e o rumo é muito ruim. Eu fiz a analogia com o avião, para onde o bico do avião está apontando, e o bico do avião do Brasil está apontando para baixo. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia dessa relação dívida-PIB, eu fiz um levantamento. O Brasil está batendo em 85%, 86% de endividamento em relação ao PIB, né? Agora que a gente passou a Argentina. Mas vamos lá, o Japão tem 220% do seu PIB comprometido com dívida pública. A Itália, 155%. Portugal, 135%. Estados Unidos, 128% do PIB estão comprometidos com a dívida. A questão principal é o seguinte, é a capacidade de financiamento, a capacidade desses países conseguirem dinheiro barato para se autofinanciarem. E aí vai pela credibilidade, né, o Ketzmann? Vai muito em cima da credibilidade do histórico desse país como pagador também, né? Sim, não. O nosso histórico, Rodrigo, nesse caso, o Brasil há muitos anos, né? A gente teve um problema de um default, de uma moratória, uma suposta moratória lá atrás. O Brasil se tornou um bom pagador. As agências de risco classificam o Brasil geralmente naquele intervalo de BBB menos, BBB mais, parece coisa do Big Brother. Mas o ponto que eu estava falando é o seguinte, quanto mais o gasto público aumenta, mais a dívida aumenta. Mais a dívida aumenta, mais dinheiro você precisa e menos crédito você tem na praça. Quando isso ocorre, os juros ficam mais elevados e a dívida pública aumenta. É um círculo vicioso. Esse é o problema e vai aquilo que eu falei. Quando o nariz está apontado para baixo, velho, a gente não consegue escapar desse ciclo. Esse é o grande problema do país. Claré?
Rodrigo, falando ainda em endividamento e gestão, eu acho que a gente tem que reverberar aqui no Talks, para quem está nos acompanhando hoje. Está chovendo aí fora, às vezes está no carro, ouvindo rádio, ou acompanhando pela TV. A gente tem que repetir 1000 vezes se for necessário. O governo federal, vulgo o governo central, ele teve em 2023, e fechou o ano de 2023, com um déficit de 230 bilhões, um rombo de 230 bilhões. Aí você vai me falar, mas é difícil. Não é não. O estado de Minas Gerais aqui, com o governador Romeu Zema, teve superávit pelo 3º ano consecutivo. O que significa isso? Gastou menos que arrecadou. Agora o governo federal não consegue. Ele vai e deixa um rombo desse e vai aumentando o nosso problema. Enfim, a gente discute Clareia. muito. Vai, Ketzmann. Não, é um breve comentário. Eu não estou contrariando o Clareia, não. Mas a questão que eu te falei, assim, para mim, não é o número que importa, porque o governo federal vai dar desculpa, como o Rodrigo acabou de anunciar, vai dar desculpa que esse rombo foi a partir do pagamento dos precatórios deixados do governo anterior. Aí vão dizer que o governo Zema está fazendo superávit porque está deixando de pagar as parcelas da dívida. Esses números estanques, assim, de novo, não estou contrariando você, não, mas esses números estanques, eles dizem muito menos do que o caminho. O caminho do governo de Minas, o caminho do governo Zema é um bom caminho. Aponta sempre em direção o nariz está bicado para o alto, não para baixo. É contenção de desperdício, é melhor produtividade em cima dos gastos públicos. É um governo que a gente sabe qual que é o rumo, tem um plano, ao contrário do governo federal. Eu acho interessante o que o Ketzmann falou, até porque me abre um espaço para responder essas pessoas que ele apontou agora, que podem dizer que o governo Zema, por exemplo, teve superávit porque não pagou a dívida. Óbvio, gente, superávit primário e déficit primário não contabiliza dívida. Então o Lula está com esse buraco aí, sem contar a dívida. E o Zema, obviamente, sem as dívidas que foram deixadas para ele. Ou seja, no ano de 23, ele gastou menos do que arrecadou, ponto. É isso que significa superávit primário. A gente não está colocando aqui dívidas herdadas por outros governos. E a realidade, gente, a gente fala sobre a questão política no sentido de aí não tem muito esquerda e direita, ideologia, a gente está falando de matemática. A gente entende que quando você monta um plano de governo, você tem que privilegiar a população. Dentre isso, os recursos que são arrecadados pelo dinheiro gerido pelas empresas, pelos empresários, pelos funcionários, pelos empregados, quem gere de fato a economia, quem gera a economia, e é gerida pelos governos, cada um de uma forma, com um formato que eles acreditam ser o melhor. E aqui a gente vem discutindo há muitos anos, não é também desse governo Lula. A gente pode colocar aí um histórico, quase a gente chega na monarquia, onde Brasília custa mais caro, e custa muito caro e sobra muito pouco para o Brasil. E, de fato, quando a gente vai ver a qualificação desses gastos, para onde eles estão indo, a gente vê que tem inúmeros custos que estão... Enfim, que cabe apenas uma reforma administrativa capaz de acabar com tanto penduricalho, com tanta massa de... Fala, Ketzmann. Perdão por ter interrompido, achei que você tinha terminado sua fala, é por causa do delay aqui. Desde os anos 50, para ir ao encontro do que você estava falando agora, desde os anos 50, o Brasil vem tendo recordes, vem tendo déficits recorrentes nas contas públicas. Desde 1950, estamos falando em 70 anos, com pequenos períodos em que isso houve reversão. A partir de 1970, esses déficits ficaram cada vez maiores, o déficit público ficou cada vez mais recorrente e maior, também com pequenos períodos de ajuste. Foi no governo Fernando Henrique, por 1 ou 2 anos, se eu não me engano, no primeiro mandato do governo Lula, algum período muito curto no governo Temer. Fora isso, sempre foram de aumento desse déficit público. Você falou muito bem, não tem nada a ver com a esquerda e direita, com Lula, com Bolsonaro, com Temer, com Fernando Henrique. É a estrutura do país que está organizada em cima de financiamento de gasto público pela iniciativa privada. E por causa disso, a gente paga cada vez mais impostos. É verdade. Então, levando isso em consideração, a gente tem que mudar primeiro a mentalidade de quem vota para que assim a gente consiga ter melhores gestores públicos.